Deus. Irmãos, existe um assunto que reiteradamente o Senhor coloca em carga no meu coração para estar ministrando na vida da igreja. Esse é um assunto que eu falei dele há 2 cultos atrás, mas o Senhor veio de novo no meu coração para falar sobre a mesma coisa, usando ilustrações diferentes. E o interessante é que se o Senhor está dando prioridade para isso, é porque Ele quer falar conosco. Amém? E esse assunto é sobre decair da graça, se desligar da graça de Deus. Sabe, muitas vezes nós temos essa postura diante de Deus, de não deixarmos Ele nos conduzir, e nós decaímos da graça. Nós decaímos da graça quando somos cheios de justiça própria, cheios de merecimento, cheios de querer fazer a nossa própria justiça. Nós decaímos da graça. Sabe, e hoje eu quero falar da expressão que surge quando alguém decai da graça. Eu não sei vocês, eu já conheci muita gente amargurada. Inclusive eu, antes de conhecer o Senhor, eu era amargurado. Amargurado de alma. Sabe, o amargurado, ele tem atitudes de impureza e desprezo com coisas espirituais. Sabe por que muitas vezes essas atitudes vêm? Por conta que nos desligamos da graça. Sempre que falamos a respeito da graça de Deus, algumas pessoas gostam de mencionar Hebreus capítulo 12. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 12? No verso 14. Lá diz o seguinte, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Fala para a pessoa que está ao seu lado. As pessoas, então, eu já vi pregação a respeito desse assunto, elas usam disso para poder, talvez, fazer uma exortação, mas esquecem que o texto continua, e a explicação que o escritor de Hebreus, que eu suponho que seja o apóstolo Paulo, ele fala algumas recomendações aqui, para que você seja santo, para que você seja santo diante de Deus. E o interessante então, cadê a projeção? Hebreus capítulo 12, no verso 14, fiquem atentos. Que sem a graça de Deus é impossível que você seja santo. Sem a graça de Deus é impossível que você seja santo. Sabe, algumas pessoas pensam, que a salvação é uma questão de santidade. Eu sou santo, eu sou salvo. Mas isso é um engano, porque a salvação é uma questão de fé, é crer na obra do Evangelho, é crer naquilo que Jesus fez por você e por mim, naquilo que você de fato era incapaz de fazer. Isso, quando você crê na obra da cruz, que Jesus levou os seus pecados, que Jesus já tirou a condenação sobre a sua vida, e que agora foi feita em você reconciliação com Deus. Essa obra, então, pela fé, é a salvação. Mas não é santidade. Santidade não é salvação. Santidade é a expressão da graça de Deus na sua vida. Muitas vezes a gente coloca as coisas como raiz. Mas santidade é um fruto da graça de Deus que expressou na sua vida. Como o amor que você tem através da pessoa do Senhor Jesus Cristo habitando dentro de você, produz também frutos. Frutos de quê? De paz, de alegria, de paciência, e por aí vai. E muitas vezes, então, nós tratamos coisas que são frutos como raiz, e que de fato não é. E Hebreus capítulo 12, verso 14, diz o seguinte: segui a paz com todos. Fala assim comigo, com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Muitos leem e ficam aqui. Esquece do próximo versículo. Vamos continuar? Atentando diligentemente
porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Interessante que tem todo um processo claro, tem uma lógica clara aqui que o apóstolo está colocando. Quando eu falar o apóstolo Paulo, é só uma sugestão, tá? Não quer dizer que foi ele que escreveu. Mas tem toda uma lógica clara, cristalina, que o apóstolo está colocando aqui. Primeira coisa, seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas como que você pode manter as duas coisas? Ele responde, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Fala assim comigo, ninguém seja faltoso. Como que eu posso ser faltoso? Como que eu posso deixar então de seguir a paz e a santificação, separando da graça de Deus? Separando da graça de Deus. Sabe, é interessante que ao lermos esse texto, nós não refletimos muitas vezes o que o Senhor está querendo nos mostrar aqui. O que acontece quando você se separa da graça de Deus? Por meio dela. Olha só. Separando da graça de Deus, nem haja alguma raiz de... O que acontece quando você se separa da graça de Deus? Fala assim comigo, uma raiz de amargura brota no meu coração. Vamos falar de novo? Uma raiz de amargura brota no meu coração. Quando, pastor? Quando eu me separo da graça de Deus. E o que acontece quando a raiz de amargura brota no seu coração? Raiz fala de algo profundo. Raiz fala de algo interior, dentro da terra. A raiz está ali. Muitas vezes a árvore ainda não apareceu, muito menos o fruto. Mas a raiz está ali. Mas ele fala que brotando, que o que, irmãos? Cresceu, brotou. Vos perturbe. Você percebe que você fica perturbado quando você está amargurado? Você percebe que quando você está cheio de amargura, você perturba muita gente também? Você percebe que quando a amargura começa a brotar dentro de você, a sua boca perturba um monte de gente? Não aqui na igreja Videira Boca Raton, em nome de Jesus. Olha só, e por meio dela, muitos sejam o quê? O problema da amargura é que ela não é só sua. Outros são contaminados também. Sabe? Então qual é a relação, pastor? Entre separar-se da graça e entrar no ressentimento. Na verdade, ela é bem simples. Toda pessoa ressentida, ela é cheia de justiça própria. Por quê? Porque ela se julga merecedora de coisas boas. E quando alguém pisa na bola com ela, pisa no calo dela, erra com ela, o que vai acontecer? Vai brotar a justiça própria na vida dela. Então ela pensa que ela tem o direito de cobrar o quê? Justiça própria. A partir desse momento, ele já está contaminado. A partir desse momento, o coração dele já está amargurado. Ele só está expressando a amargura que está dentro dele. Sabe? Somente pode desfrutar da graça aquele que reconhece que não tem merecimento algum. E aquele que reconhece que não possui merecimento algum, não cobra a justiça de ninguém. E nem perfeição dos outros. Você já conviveu com pessoas que cobram a perfeição? Você já conviveu com... Ninguém aqui no casamento nunca experimentou disso, eu sei. Sua esposa, o seu marido não faz essas coisas, porque são homens de Deus que reconhecem que não tem merecimento algum. E jamais, na história da Videira Boca Raton, dos membros aqui, aconteceu isso em algum casamento, eu tenho certeza. Se eu estiver errado, não fale. Mas o que acontece, irmãos? Aqueles que não se desligaram da graça, eles caminham em generosidade com aqueles que faltam com eles. Aqueles que não se desligaram da graça, sabem o tanto que eles foram perdoados. E ao saberem o tanto que eles foram perdoados,
quando eles veem um problema no casamento, quando eles veem um problema com o irmão, quando eles veem um problema ou a falta de alguém com eles, a expressão deles não é amargura, não é ressentimento, não é justiça própria. A expressão deles é: eu perdoo. Porque perdão é para quem não merece, sabia? Porque perdão para quem merece é um problema sério. Não, eu até perdoo esse rapaz, aí eu perdoo essa moça porque ele é certo, ele é bom. Não, perdão é para quem não merece. Perdão é para você e para mim que não merecíamos nada. Perdão, então, de Deus, foi para mim e para você que não merecíamos o quê? Nada. Então, se eu e você, que não merecíamos nada, fomos alcançados por Deus pela sua graça, qual é a resposta sua agora, no seu coração, em relação às outras pessoas? Ter a mesma atitude. Ter a mesma atitude. Sabe, o objetivo dessa palavra aqui hoje é guardar o seu coração. Porque terrível coisa é carregar a amargura dentro de si. Terrível coisa é andar amargurado. Terrível coisa é caminhar amargurado. Porque quando você alimenta a amargura, os frutos vão vir, e esses frutos são terríveis, destrutivos, sabe? Frutos que vão acabar com a sua vida, e você vai levar com você muitos. Interessante que lá na perfeição do céu, tinha um ser. Esse ser, chamado anjo de luz, Lúcifer, certa vez, entrou num princípio de merecimento, achando que ele poderia ser igual a Deus, merecia ser igual a Deus, e assentar no trono. A partir desse momento, então, essa perfeição que havia no céu, foi desestabilizada. E Deus teve que agir. E ele removeu do céu Lúcifer e o transformou em Satanás, acusador. Ele decaiu do céu. Todas as vezes que você entra por esse princípio, esse mesmo princípio, você decai daquilo que Deus te colocou. Você sai da posição que Deus te colocou. Sabe, o princípio é o mesmo desde a eternidade, desde a criação. Qual é o princípio? Você acha que merece alguma coisa. Não mereço ser tratado assim. Eu não mereço que ajam assim comigo. Eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Todas as vezes que você entra nesse mérito, todas as vezes que você entra nessas argumentações, você sai da graça. Porque de fato, o que você e eu merecíamos? Morte e a condenação eterna. Mas Deus te deu e me deu o que nós merecemos? Não. Pelo contrário. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não. Mas tem o quê? Então Ele passou da morte para... Interessante que essa é a forma que Deus trata com você e comigo hoje. É muita graça. Trate assim as pessoas que te cercam com a mesma graça. Sabe, um exemplo disso é o irmão do filho pródigo. Nós não temos tempo aqui para falar dele, mais especificamente. Mas o irmão do filho pródigo é um exemplo de como a amargura vem sobre aquele que é cheio de justiça própria. O irmão do filho pródigo estava lá na casa do pai, o tempo inteiro, certinho, bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, bem vestido. O tempo inteiro ele estava ali. Trabalhava para o pai, mas tinha uma questão. O coração dele não estava com o pai. Certa vez, então, o filho pródigo volta para casa, destruído, acabado, com vontade de comer. E aí o que acontece? O pai o aceita de volta, o abraça, coloca o filho no peito e o enche de beijos. Essa é uma cena bonita, não é? É maravilhoso uma cena dessa. Porque essa cena tem muito a ver conosco, muitos de nós. Mas o problema é que o irmão do filho pródigo somos nós também agora, depois de convertidos, depois de virmos do mundo. Nós estamos vivendo aqui na casa do Pai, que é a igreja. Estamos aqui relacionando com as pessoas e de repente alguém pisa no seu calo.
ou alguém fala algo indevido com você, você se levanta na sua justiça própria e fala: eu não merecia ser tratado assim. Então, o irmão do filho pródigo está lá na casa. Mas você consegue imaginar a cena desse irmão do filho pródigo, cheio de justiça, reclinado no peito do pai, falando: pai, eu te amo. Ah, pai, eu amo tanto estar aqui na sua presença com o Senhor. Você consegue imaginar essa cena? Não. Por quê? Porque ele é cheio de merecimento. Quem é cheio de merecimento nunca vai correr para os braços do pai, porque pensa que pode alguma coisa, ou que fez alguma coisa, que é justo demais e que merece algo. Sabe quem corre para Deus, irmãos? É quem não merece nada. Você quer ver um exemplo disso? Quem que corria para Jesus? Quem corria para Jesus era o cara que estava enfermo, era a mulher pecadora, era a mulher que já tinha 5 maridos e o outro já não era marido dela. Então quem corria para Jesus era gente que era pecador, que entendia que não merecia nada. E eles encontravam com o Senhor, experimentavam da graça do Senhor, e a graça dele produzia o que nessas pessoas? Santidade. Graça, só é graça se produzir santidade na sua vida. Graça só é graça se produzir generosidade na sua vida. Graça só é graça se produzir graça nos seus relacionamentos. Sabe, a Bíblia, ela é clara com respeito a essas coisas. Mas quem é o tipo de gente que não recebia nada de Jesus? Os fariseus. O fariseu não recebe nada de Jesus. Por quê? Porque ele não quer dar? Não, a Bíblia fala que ele veio por causa dos fariseus, por causa dos judeus. O problema é que eles não aceitaram. Não é que ele não queira dar, é porque a condição deles agora é de alguém que se separou da graça de Deus. Quando você se separa da graça de Deus, você não recebe nada. Isso é grave. Sabe? Isso é muito grave. Sabe, o irmão do filho pródigo tentou ganhar o amor do pai. Em todo o tempo ele trabalhou para ter a aprovação, a conquista do pai. Sabe, por não se sentir amado, ele caiu em quê? Amargura, ressentimento. Toda pessoa cheia de justiça própria se enche de amargura, pois ela pensa que tem praticado todos os mandamentos, tudo aquilo que é bom, mas na hora não tem o reconhecimento. Interessante. O que o pai fez para o filho pródigo? Alguém lembra? Fala assim comigo: uma festa. Quem ficou de fora da festa? O irmão. Por quê? Cheio de amargura, não pôde celebrar. Sabe, se você não celebra a vida de Deus, a graça de Deus na sua vida, você vai ficar fora da festa. Sabe por que você fica fora da festa? Por causa da amargura que está brotando no coração. Sabe, hoje eu quero que você identifique se existe raiz de amargura no seu coração. Porque se houver, hoje é o dia de nós removermos essa amargura. Porque isso te impede de ser abençoado, de avançar como filho, de experimentar da graça de Deus, e sem ela, você não poderia nem ser salvo. Quanto mais caminhar, viver a vida que Deus tem para você. Sabe o que te impede de crescer em Deus? Você se separar da graça. Sabe, a justiça própria, então, é o resultado do nosso desejo de conquistar o amor de Deus. Então, para ter o amor de Deus, eu me esforço. Para ter o amor de Deus, e eu acho que eu consigo muitas vezes, porque eu estou fazendo as coisas certas. E eu acho que eu consigo alcançar esse amor para mim. E eu entro nessa loucura de pensar que eu posso, que eu consigo. Eu vou e quebro a cara. Porque é pela graça. Você só esquece de algo. Que você já é amado. Fala assim: eu já sou amado. Eu já sou amado de Deus. Sabe, o que acontece? Você esquece que você é amado. Eu tenho que ficar aqui todo domingo te lembrando.
Então você esquece disso, e quando você esquece, você passa a viver pelo merecimento. Então eu vou conquistar o amor de Deus, eu vou fazer isso, e Deus vai me aprovar, Ele vai me abençoar, Ele vai dar certo, as coisas vão dar certo na minha vida, porque eu vou fazer assim. Já entrou na loucura de novo, na loucura do merecimento. Sabe, não vá por esse caminho, não se desligue da graça de Deus, porque o próximo passo, no momento que você for frustrado, é brotar a raiz de amargura. Sabe, quem anda pelo merecimento anda chateado, coitado. Quem anda pelo merecimento anda com o coração amargo. Sabe, o povo de Israel, ao sair do Egito, eles caminharam durante um tempo e Deus os levou para um lugar chamado Mara. Mara significa águas amargas. Ele estava dizendo, em outras palavras, para o seu povo, dessa maneira, com amargura na alma, com amargura dentro de vocês, nós não podemos caminhar. Então nós vamos resolver esse problema hoje. A Bíblia fala que eles tomaram a água era amarga. E eles pediram para o Senhor mudar aquelas águas. E Deus falou para Moisés o seguinte: aplica o madeiro nas águas. O madeiro representa a cruz. Moisés colocou um madeiro dentro das águas. E a Bíblia fala que as águas se tornaram doces. Quando o madeiro é aplicado na sua vida, você se torna uma pessoa doce. Fácil de relacionar, fácil de lidar, sabendo que você mesmo era amargo antes, agora você é doce. Você pode olhar para as outras pessoas que são amargas, suportando elas em amor, e as levando então a experimentar desse madeiro também. Sabe, vamos aplicar esse padrão de vida nos nossos relacionamentos? Olha só, vou te dar um exemplo. Imagine que o marido, quantos são casados aqui? Aleluia. Então você vai entender muito bem o que eu vou dizer. Imagine que o marido se esforça bastante para conquistar o amor da esposa. Então ele vai lá, faz tudo o que a esposa quer, ele vai lá e planeja as coisas, na expectativa da esposa em algum momento reconhecer e elogiar ele. Mas tem um problema. A esposa é desapercebida, ela não olha para essas coisas. Só que tem um problema aí nesse relacionamento, porque o princípio dele é o quê? Merecimento. Eu faço para ser aprovado. Ele esquece, o marido então esquece que ele já é amado, foi por isso que a esposa casou com ele. Porque senão não dava para casar. Mas ele já é amado. E aí então ele fica conquistando o amor que já é dele. É um absurdo um negócio desse, né? É uma loucura. Você conquistar aquilo que já é seu. Que coisa mais terrível. E aí um dia, a esposa, vocês têm um amigo em comum, a esposa pega e elogia e fala: nossa, aquele amigo nosso, ele é tão dócil com a esposa dele, não é? Pronto. Terceira Guerra Mundial. Por que ele vai reagir assim? Porque está cheio de merecimento. Então olha o processo cristalino da palavra. Merecimento. Justiça própria. Vai produzir o quê? Próximo passo. A amargura. A amargura vai brotar e vai contaminar muita gente. Porque a boca vai ficar felina, né? Ela vai destilar coisas más. E aí a coisa vai ficar feia dentro de casa, não é verdade? Não aqui, eu sei que vocês não têm isso, irmãos. Misericórdia. Sabe, vamos para o outro exemplo? Vamos para os relacionamentos com os irmãos, por exemplo. Se você tem a necessidade de ser aprovado sempre, você faz coisas para inclusive ser aprovado, para ser elogiado. Então você não faz as coisas porque você ama Deus e está servindo, mas você tem a vontade de ser elogiado e reconhecido. Os irmãos já perceberam que essa é a sua linguagem, inclusive de relacionar, e eles te elogiam. Mas tem um determinado dia que um determinado pastor, chamado Paulo, você vai e faz alguma coisa para ele, ele esquece inclusive de te agradecer. Seu coração vai se encher de quê com ele? Amargura. Aí no outro domingo ele vem para o culto, esse pastor Paulo pega e fala: paz do Senhor, irmão, bom dia. Bom, pastor. Por quê? Porque a raiz, que era só uma raiz, agora brotou.
está gerando fruto. Você está vendo que coisa terrível é na vida do crente a amargura? Sabe, a amargura ela tem o poder de destruir relacionamentos. A amargura tem o poder de destruir igrejas. Você sabia disso? Você sabia que por causa de amargura muitas igrejas são divididas? É o líder ressentido com o pastor que lidera, que divide a igreja. Sabe, é lá na sua casa, você que está ressentido com talvez a sua esposa e fica dividindo a casa, deixando os seus filhos divididos também. Sabe, isso é terrível para os relacionamentos. Terrível. Então o texto de Hebreus capítulo 12, verso 15 diz que a amargura é contagiosa. Fala comigo, contagiosa. Ela contagia seu esposo, seu marido, seus filhos, seus amigos, contagia todo mundo. A Bíblia fala para você fugir de perto desse tipo de gente, porque senão você vai ser contagiado. Eu não sei, irmãos, se você teria coragem de levar para dentro da sua casa, tendo filhos pequenos, um veneno. Eu não tenho coragem de fazer isso. Mas a raiz de amargura é como um veneno. Quando ela brota no coração, ela vai contaminando, contagiando, e ela vai tirando ali aquilo que as pessoas têm de graça com respeito às outras, ela vai roubando isso, vai roubando a imagem da pessoa que era boa na cabeça de alguém, ela vai destruindo aquela imagem até corromper tudo. Sabe? Uma vez que ela surge, então ela faz o quê? Contamina. Sabe, toda pessoa amargurada gosta de compartilhar com os outros as razões dos seus ressentimentos. É ou não é? Por que ela gosta de falar? Porque a amargura simplesmente destrói, mas ela quer mostrar que ela está certa. Quem está certo está procurando viver pelo quê? Merecimento. Eu que estou certo. O Diógenes está errado. Olha o que ele fez comigo. Está vendo, pastor Alex? O que ele fez comigo? Ele fez aquele negócio, e eu só faço coisa boa para ele, eu só ajudo ele, e ele vem com essa história para mim. Né? Não é um absurdo. Aí o pastor Alex vai conversar com o Diógenes de que maneira depois? Vai nem conversar. Qual que é Agora preste atenção. Esse ponto aqui é um ponto muito importante. E esse ponto a gente passa por ele e nem percebe. Qual que é a consequência da amargura? Fala assim comigo, impureza. Vamos ler novamente o texto? A Bíblia fala então, Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como que nós vamos seguir a paz com todos e a santificação? Atentando, prestando atenção, sendo diligente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam o quê? Contaminação, te lembra o quê? Impureza. Sabe, uma vez que há amargura, a próxima consequência então é o quê? Impureza. Sabe, na minha experiência, eu tenho alguma experiência em aconselhar pessoas, principalmente casais. Ninguém trai o marido ou ninguém trai a esposa se antes não tiver amargurado com ele. Sabe, a amargura, ela vai produzir impureza. Qual tipo de impureza, pastor? Até chegar nesse nível. Ao nível de você trair pessoas. Sabe, vamos aplicar então nos relacionamentos? Quando você está amargurado, e vamos supor que você está amargurado com um amigo, o que você vai fazer? Você vai falar mal dele, não é? Você está amargurado, você não resolveu o problema, você vai levando isso para onde? Para todo lugar, e isso vai contaminando muita gente. O que você vai fazer com esse relacionamento desse amigo? Você vai trair o amigo. Então o que produz traição? A amargura que está lá dentro. Então, muitas vezes a gente quer atacar o fruto, mas o negócio que a gente tem que atacar é o quê? É a raiz. Então, a deslealdade, né, ou essa traição que acontece, ela brota antes na onde? No coração. E ela brota em formato de quê? De amargura. Sabe, então quando você vê pessoas traindo,
Quando você vê pessoas sendo desleais, é porque antes, lá atrás, no coração delas, já tinha uma raiz de amargura. Isso é só um fruto, é o fruto da raiz de amargura. Sabe, você vê Judas traindo Jesus. Por que ele trai Jesus? Irmão, Jesus perfeito, sem pecado. Jesus sem pecado. Você acha que Jesus deu motivo para Judas trair ele? Não na cabeça de vocês e na minha, mas ele teve motivo. Ele ficou amargurado. Por que ele vendeu Jesus? Porque ele ficou amargurado. A expectativa dele é que Jesus viria e iria acabar com aquilo tudo, ia acabar com o Império Romano, mas isso não aconteceu. Iria acontecer uma grande rebelião, e aí ia dominar Israel e aquele mundo da época. Mas isso não aconteceu, porque Jesus não veio para isso. Judas então se sentiu traído. Por quê? Expectativa errada. Ficou amargurado. E traiu Jesus. Então as pessoas traem por causa de amargura. Ah, pastor, é porque é mau caráter, que não sei. Ok. Tem o problema do caráter, mas a raiz é a amargura. O que desperta a traição é a amargura. Por que funcionário é desleal? Porque ele descobre que o vizinho do lado trabalha junto com ele, ganha mais. Aí vem o merecimento. Ah, por que ele ganha mais e eu ganho menos? Não, eu vou procurar outro emprego. Eu vou começar a falar mal do meu chefe. Eu vou começar a fazer isso e aquilo. Por quê? Por causa da amargura. Sabe, a amargura, então, eu espero que você esteja entendendo que ela é um problema grave na vida do cristão. Sabe? Vamos mais a fundo? O texto diz, aí no versículo 16 e 17, por que a amargura produz impureza? Olha só o que diz o texto. Abra sua Bíblia. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Muitas vezes você vê esse texto e fala, nossa, não teve arrependimento para Esaú. Ele falhou e ele nunca pôde arrepender, porque ele não conseguiu chegar ao arrependimento. De fato, é que ele não conseguiu mudar a direção que o pai já tinha dito. A direção do pai era que Jacó seria abençoado. E quando ele deu a direção, acabou. Mesmo que ele chorasse, ele não conseguia mudar o pai. Então o texto fala disso. Mas antes disso ele fala, não seja o quê? Vamos voltar lá? Nem haja impuro ou profano. Fala comigo, impuro ou profano. Não haja então impuro ou profano. Qual que é a consequência então da raiz de amargura? O próximo passo, depois da amargura, vão vir os frutos. O próximo fruto é impureza. O que é impureza no original? A palavra original aqui. Sabe, a palavra original para impureza é pornos. Quem aqui é mais entendido, já captou o que significa essa palavra. Pornografia, é da onde vem a palavra pornografia. Por que no casamento, muitas vezes, muitos estão presos, em pornografia? Por que jovens, muitas vezes, estão presos em pornografia? Por que muitas coisas nessa área sexual acontecem? Por causa da impureza, que é a raiz de amargura que se levanta no coração das pessoas. Sabe, muitas vezes, o que se mais combate? Qual que é o tipo de pecado que mais se combate na vida da igreja? O que mais se prega aí nas igrejas tradicionais? Se prega contra pecados sexuais, é ou não é? Mas é assim que vai resolver o problema? O problema ele é resolvido com a amargura. Se você resolver o problema da raiz de amargura, você resolveu qualquer outro tipo de pecado. Você entende? Não sei se eu estou sendo claro para você, irmãos. Estão olhando para mim com a cara assim? O que é impureza sexual? Nada mais é que a raiz de amargura. Sabe? Então, a raiz de amargura é a base para que todo esse tipo de pecado se manifeste. Então, a impureza sexual é o fruto. A Bíblia já sabia disso. E ela já nos tinha exortado sobre esse problema. Mas muitas vezes a gente não presta atenção.
muitas vezes a gente quer atacar o fruto e não ataca a raiz. Mas vamos analisar então essa palavra pornos, né? Que está escrito aí, impureza. Como eu disse, pornos é a palavra que produz imoralidade. Todas as vezes que você permite a raiz de amargura no seu coração, ela vai produzir o fruto de imoralidade. Sabe? Coisa terrível. Que condição terrível vai chegando o homem e a mulher de Deus. Tudo por conta de uma amargura. Tudo por conta do merecimento. Caiu da graça. Sabe? Quantas coisas que você dava valor e você deixou de dar valor? Quantas coisas espirituais você dava valor e deixou de dar valor? Quantas coisas eram importantes para você, espiritualmente falando, e você deixou de dar valor? A Bíblia fala que Esaú, por um prato de lentilha, ele deu a sua primogenitura. A primogenitura era algo espiritual, era algo importante, porque da descendência dessa primogenitura viria o Messias. Dessa descendência, então, iria vir o cumprimento profético das coisas. Sabe, muitas vezes, quando nós enchemos o nosso coração de amargura, nós tratamos as coisas espirituais como coisas irrelevantes. Por exemplo, você antes, talvez, você tinha um coração para servir a Deus, hoje tanto faz. Você dava importância em estar nos cultos, hoje de vez em quando. Você dava importância de participar das células, ser ativo, vivo, né? Estar ali expressando a Cristo, abençoando a outros. Hoje tem mais coisas para fazer. Sabe, quando você deixa de dar prioridade para Cristo e a igreja, você está trocando de prioridade aquilo que é importante. Esaú fez a mesma coisa, mas o motivo que ele fez isso foi a raiz de amargura. Sabe, a raiz de amargura, ela te faz perder aquilo que é importante. Pessoas perdem oportunidades por causa da amargura. Sabe, homens de Deus, mulheres de Deus, perdem oportunidades porque se enchem de justiça própria e de amargura. Sabe, filho, o meu encargo dessa manhã é que você atente para essa palavra e não deixe passar as oportunidades diante de você. Sabe, muitas vezes você pode ter perdido o desejo de liderar uma célula, de participar dos cultos, de orar, de buscar a Deus, de expressar o Senhor, mas ainda dá tempo. Dá tempo. As coisas espirituais não podem perder o valor para você. Mas pastor, o que é decair da graça? Desconectar dessa graça é viver então como Esaú, pelo merecimento. Não viva pelo merecimento. Mas pastor, o que pode nos separar da graça? Gálatas capítulo 5, verso 4, diz: de Cristo vos desligastes. Pastor, agora eu não entendi nada. Nós cremos que nós não perdemos a salvação. Como que essa palavra está dizendo aqui que nós nos desligamos de Cristo? Meu Deus do céu. Sabe, se você tem uma crença errada, você vai pegar um texto desse e vai crer errado. E o interessante então é que, olha o que diz o texto: de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos pela lei. Então, todas as vezes que você anda pelo merecimento, você se desliga de Cristo. Mas o que é esse desligar de Cristo? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, quando Ele vem habitar dentro de você, você não é hotel dele, você é casa. Hotel é o lugar que você vai e volta talvez um dia. Casa onde você mora. Então Deus mora e habita dentro de você. Mas como então que eu posso me desligar de Cristo? O desligar de Cristo aqui é tornar Cristo dentro de você sem efeito. Irmãos, olha aqui para mim. Mulheres pecadoras chegaram até Jesus e foram salvas, libertas, curadas. Homens pecadores chegaram até Jesus. Cobradores de impostos chegaram até Jesus. Foram salvos, libertos e curados. Todos esses
experimentaram dele. E muitas vezes nós falamos que o problema na vida do irmão é o pecado. Mas são pecadores e foram salvos, libertos e curados. O pecado é impedimento para Jesus agir na vida de alguém? Olha para você, filho. Claro que não é. Qual é o impedimento para Jesus agir na sua vida? Justiça própria. Os fariseus não puderam receber do Senhor, porque andavam cheios de justiça própria. Você percebe então que isso é terrível na vida de um cristão. Para a gente encerrar, quero falar de mais uma expressão de quando vem amargura no seu coração. Eu quero falar isso biblicamente. Com quem você se parece quando você deixa isso se manifestar? Você sabia que você, como filho de Deus, foi chamado para manifestar Cristo? Como filho de Deus, você foi chamado para expressar quem? Cristo. Inclusive a igreja, né, ela é apelidada de cristãos, pequenos cristos. Mas olha só o que a Bíblia diz, que vai acontecer nos últimos dias. E eu creio que nós estamos nos últimos dias. Abre, por favor, a palavra, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, se eu não me engano, verso 1. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Olha só o que diz a palavra. Sabe, porém, irmãos, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas. Qual que é a primeira característica? Como que o mundo é hoje? Egoísta. Avarentos. Como que o mundo é hoje? Só para si, né? E muitas vezes nós queremos trazer esse padrão de pensamento para a vida da igreja. Isso é mundanismo. Outra coisa, jactancioso. O que é jactancioso? Orgulhoso. Outra coisa, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Você tem visto isso aí por aí? Ingratos. Você tem visto alguém ingrato por aí? Irreverentes, desafeiçoados, ou seja, nada atinge ele. Ele vê um morrendo aqui, ou ele vê alguém passando mal aqui, tanto faz. Não tem afeição pelas coisas. Agora, olha o que é pior. Implacáveis, caluniadores. Agora volta para cá. Caluniadores. O que diz essa palavra no original? Interessante que a palavra de Deus diz que assim que Satanás, né, se tornou esse anjo terrível da morte aí, ele foi denominado diabo. Fala comigo, diabo. Fala, diabo, sai, em nome de Jesus. Sabe o que significa essa palavra no original? Caluniador? Diabolos. O mesmo nome que é dado a Satanás. Quando você, então, fala mal de alguém, calunia alguém, fala mal a respeito de alguém, o que você está fazendo? Diabolos. Você está parecendo com quem? Diabo. Sabe? Você está vendo aqui o processo todo da raiz de amargura? Ela vai brotar em algum momento. Ela vai te fazer falar mal de alguém. E quando você falar mal de alguém, caluniar alguém, o que vai acontecer? Vai parecer com o diabo. Misericórdia. Que terrível comparação. Você já, em algum momento, acontece isso muito comigo. Alguém chegou perto de você e falou mal de alguém? Aí ele falou mal de alguém, que você foi conhecer a pessoa, não era nada daquilo que ela tinha falado. Já aconteceu com você? Quando eu falo acontece muito comigo, porque as pessoas, muitas vezes, elas não me conhecem. Eu sou muito calado, sou na minha, muitas vezes eu não puxo assunto, eu fico retraído, é a minha personalidade. Mas ela fala, não, esse pastor é muito cara fechada, né? Não fala muito, né? Não sei, não bateu o meu espírito com dele. Vamos expulsar esse espírito, então, misericórdia. Mas aí depois as pessoas vêm me conhecer e falam, nossa, tudo aquilo que eu pensava não tem nada a ver, pastor. É, verdade. Mas, muito provavelmente, alguém antes foi lá na sua cabeça e falou alguma coisa.
Mas isso acontece não é só comigo, não, é com muitos que estão me olhando aqui. Sabe? Por que que acontece isso? Por causa dos difamadores. Sabe? Não replique o que o diabo faz, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 6, verso 16. Pode ficar de pé? Vamos ler isso juntos. Fala assim comigo, 6 coisas. Provérbios capítulo 6, verso 16, a Bíblia está falando que existem 6 coisas que o Senhor aborrece, que o Senhor não gosta, mas tem uma que ele detesta. Aí você pode, vamos ver a lista de Deus, qual que é o critério aqui? O que é mais importante, o que é menos importante? Olha lá, versículo 17. Próximo. Lembra o irmão aí? Aleluia. Olhos altivos. Lembra da soberba, do orgulho? Que a gente leu lá atrás, em Timóteo? O Senhor não gosta. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue. O que é mãos que derramam sangue? Assassinato. Assassinos. Né? Assassinar. Coisa terrível. Né? Próximo. Coração que trama projetos iníquos. Aquele que fica maquinando o mal. Aquela pessoa que só fica maquinando o mal. O Senhor detesta. Pés que se apressam a correr para o mal. É aquele que vai praticar o mal. Não só planeja, mas pratica. Próximo. Testemunha falsa que profere mentiras. É a calúnia, né? E o que semeia contenda entre irmãos. O que semeia contenda entre irmãos é a 7ª coisa. Mas eu te pergunto, se você fosse fazer uma escala de prioridades, qual que você ia colocar primeiro? Eu talvez ia colocar o assassino. É terrível demais, né? Uma pessoa assassinar o outro é terrível demais. Mas para Deus o mais terrível é semear contendas entre irmãos. Quando você se levanta para semear contendas entre irmãos, você nada mais, nada menos está fazendo algo abominável diante do Senhor. E você só faz isso por causa do merecimento, por causa da raiz de amargura que brotou dentro do seu coração. Hoje é dia, então, de se livrar desse troço. Hoje é dia de você se livrar disso em relação ao seu chefe, em relação aos seus pais, em relação ao seu marido, em relação à sua esposa, em relação aos seus amigos. Sabe, você tem que se livrar disso agora pelo Senhor. Se tem alguém que você tem vivido de baixa amargura ou ressentimento, resolva isso hoje. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou, em nome de Jesus. Eu queria que o pessoal do louvor viesse aqui à frente. Pode apagar as luzes, por gentileza? Sabe, eu não sei se é o seu perfil, se é o que você tem experimentado nesses dias. Mas eu estou aqui para te falar em nome do Senhor. O Senhor quer te tirar isso. Quer remover do seu coração essas coisas. Quer te deixar livre para relacionar. Livre para poder falar da parte de Deus, porque a boca que sai amargura, não sai palavra de Deus. A boca que sai amargura não edifica, ela destrói. Você foi chamado para ser um edificador na casa de Deus. Você foi chamado para a edificação do corpo de Cristo, mas quando você está cheio de amargura, você só destrói. Sabe, você não percebe muitas vezes, quando você se enche desse orgulho, é o mesmo orgulho que Satanás se encheu, naquele dia que ele rebelou contra Deus. Sabe, quando você se alimenta essas coisas, você está alimentando a mesma rebelião que houve no coração do diabo. Por isso a palavra lá é diabolos. Não vá por esse caminho, filho. Feche os seus olhos, então. Em nome de Jesus. Eu quero que você ore agora. Se é a sua condição hoje, ore. O Senhor é poderoso para queimar a raiz de amargura. Sabe, dessa maneira, então, você está andando pelo princípio da graça, não do merecimento. Você entende que você não merece nada mesmo, mas pela infinita bondade e graça do Senhor, Ele te encontrou nesses dias. Você foi achado por Ele, você foi perdoado, você foi restaurado, você pode hoje ainda também continuar sendo restaurado.
sendo transformado, liberando pessoas no seu coração, liberando pessoas que você tem prendido aí dentro, liberando palavras que antes eram palavras de amargura, hoje você pode liberar palavras de bênção, você pode começar a abençoar, a elogiar. A palavra abençoar é elogio no grego. Essa palavra então pode vir aos seus lábios agora, você pode começar a elogiar as pessoas que antes você estava cheio de amargura contra elas.